Você é homem e ninguém liga para os seus sentimentos. Gurizada, os únicos seres vivos que são amados incondicionalmente são crianças, mulheres e cachorros. O homem só é amado sobre a condição que ele dá para outra pessoa. Se você conhece uma garota, se você é homem e conhece uma garota, o que os seus amigos falam? O que seus amigos pedem dela? Eles pedem o seguinte: como ela é. Agora, garotas, quando vocês conhecem um cara, o que as suas amigas falam pra você? O que elas perguntam pra você? O que ele faz? Esse é um assunto muito forte que eu acho que todas as pessoas que estão começando a vida precisam entender, principalmente homens. Depois que eu entendi isso, eu consegui uma prosperidade muito maior, porque dentro da minha mente eu entendi que ninguém liga pra você. Se você é homem, ninguém liga pra você. Você vai precisar ter uma condição boa, ter uma condição nem que eu digo financeira, mas ser uma pessoa que agrega para outra pessoa para você ter valor no meio da sociedade. Senão, você vai precisar ou nascer de novo mulher, ou nascer de novo cachorro, ou voltar a ser criança. Porque são os únicos seres que são amados sem condição nenhuma, que não precisam fornecer nenhuma condição para serem amados. Ou seja, você precisa entender isso para começar a sua vida. O vitimismo do homem é algo que acontece e, cara, como isso é muito mais comum em mulheres, as mulheres que têm um processo mais frágil dentro de si, são mais sentimentalistas e tal, quando isso vem de um homem, isso vira frescura, basicamente. Por quê? Um homem hoje em dia não pode exalar seus sentimentos. Ele não pode mostrar que tá triste. Por exemplo, se você vê o seu irmão chorar, beleza, seu irmão aí mais novo, não sei, chorando por algum motivo, tá ok. Se você vê a sua mãe chorar, você fica meio... Acontece. Agora, você imagina a situação de você ver o seu pai chorando? Dá pra se dizer que o mundo acabou se isso acontecer, porque principalmente quando com homens mais velhos, os homens mais antigos são criados a não mostrar os seus sentimentos, e isso é cada vez mais desaprovado pela sociedade. Um homem que mostra os seus sentimentos é taxado como frescura, porque você é homem, você precisa prover alguma coisa. Não tem o que faça que vai validar o que você sente. A expectativa social sobre um homem é que ele seja inabalável, que ele engula o choro, que ele faça as coisas. E isso quer dizer que tá errado? Meio que não. Foi meio que isso que me tornou uma pessoa próspera. Depois que eu entendi que não adianta eu ficar reclamando, não adianta eu ficar de vitimismo, eu preciso fazer as coisas, foi que eu entendi e eu comecei a aplicar e gerir meu negócio, gerir minhas empresas e hoje eu sou uma pessoa próspera, financeiramente e emocionalmente. Tenho um relacionamento muito saudável, amo a minha mulher e hoje foi isso que me proveu tudo isso. Eu mudar a minha mentalidade, eu parar de vitimismo. A partir do momento que eu deixei de ser criança, você precisa se tornar um homem de verdade. O mundo é injusto e todas as pessoas têm que entender isso. E quando você é homem, você vai passar por dificuldades muito fortes na sua vida se você depender muito do seu sentimental. As mulheres reclamam bastante que antigamente elas não tinham poder de voto, elas não tinham poder de escolha, elas eram submissas aos homens, mas ao mesmo tempo os homens estavam indo na guerra, muitas vezes não voltando mais, e quando voltavam, voltavam sequelados para a vida inteira. Você conversar hoje em dia com sobreviventes de guerra, você vê que muitas vezes esses caras preferiam ter morrido. E o que eu quero dizer aqui não é que os homens são mais injustiçados, as mulheres são mais privilegiadas de forma alguma. As dificuldades estão aí no mundo para provar que todo mundo tem dificuldade. O mundo é injusto e não tem o que faça para retirar essa possibilidade da gente. Além de que quando um homem sai da parte de ser um menino para se tornar um adulto, ele precisa ter aquela carga de autossuficiência. Ele começa a ter um pensamento dentro de si que eu preciso ser suficiente, eu preciso prover alguma coisa, e isso muitas vezes acaba frustrando e muito os homens. Por que eu digo isso? Porque eu já passei por isso. Eu já ouvi uma frase falando que um homem quebrado é como uma mão quebrada. E que desgraça de frase que é essa, tá ligado? Porque dizem que uma mão quebrada, assim como um homem quebrado, não presta pra nada.
E se parar pra pensar, antigamente, se um homem fosse quebrado, o cara não ia, em possibilidade alguma, conseguir alguma condição de um lar, de uma família. Porque antigamente os homens eram quem provia o lar da casa, quem provia o sustento e tudo, e geralmente as mulheres eram cuidadoras do lar, cuidadoras dos filhos, etc. Graças a Deus isso mudou. Hoje os dois lados têm liberdade, mas as coisas, tem coisas que nunca mudam. E por que que eu falo tudo isso? Você precisa fazer acontecer. Aquele projeto que você tem em mente, aquele teu ganho financeiro tão almejado, aquela estabilidade financeira, você precisa ir atrás e você precisa fazer acontecer, especialmente se você é homem, porque é isso que vai depender a sua situação na sociedade. Você vai estar no meio da sociedade, se você for um cara quebrado, você vai estar fadado a ser miseravelmente julgado. E isso é um fato. Não adianta você falar que dinheiro não importa tanto hoje em dia. Dinheiro é o que move a sociedade hoje em dia. Como eu falei, quando você é uma garota e conhece um cara, as suas amigas perguntam o que ele faz. E quando você é um cara e conhece uma garota, os seus amigos se perguntam como ela é. Um homem depende da situação que ele vai fornecer para outra pessoa. Depende do que ele pode fornecer. E gurizada, esse aqui é um conselho forte que todos deveriam seguir. Eu mudei de vida, não graças a isso, mas isso também me ajudou muito a entender em que local eu estou situado no meio da sociedade. E quando você começar a entender isso, principalmente se você está saindo dos seus 18 anos agora, quanto antes você entender, mais fácil você vai se dar. Por isso, fique rico o quanto antes, porque um homem jovem com dinheiro, aí sim você vai entender o real valor dentro da sociedade. E o principal ponto para você começar a fazer dinheiro cedo, o seu primeiro investimento vai ter que ser na área do conhecimento. Invista no seu conhecimento, compre livros, compre cursos. Eu sei que curso está muito demonizado na internet, mas o motivo disso é porque sempre as pessoas rasas vão estar aí para falar isso, que cursos é golpe e tal, mas não, tem muito curso na internet que agrega demais. Tem muito curso que tem muito mais valor do que preço. Eu sempre falava que nunca seria vendedor de curso, até eu realmente abrir meu olho e perceber que investir em conhecimento, ainda mais pagar por um conhecimento, é muito importante. Porque quando você paga, você põe ali uma responsabilidade. Beleza, eu paguei por isso. Eu preciso fazer acontecer. E se essa base de conhecimento é boa, com certeza você vai fazer acontecer. Eu já falei aqui na internet que eu fiquei bastante próspero financeiramente por conta do YouTube. YouTube Shorts, vídeos curtos, e hoje é claro que eu ensino isso, é essencial. Tem muita pouca gente fazendo e eu criei uma estratégia de viralizar vídeos curtos hoje na internet que me possibilitam ter liberdade financeira, geográfica e etc. E isso, além de agregar para mim financeiramente, agrega muito para os meus alunos, que já monetizaram vários canais e já começaram a crescer muito na internet. Ou seja, eu, quando era jovem, procurei estabilidade financeira o quanto antes, porque eu já tinha entendido que o valor de um homem na sociedade vai depender do quanto ele fornece para as outras pessoas, principalmente para as mulheres. Espero que vocês tenham entendido. Deixa aí sua opinião nos comentários. Comenta aí se você concorda, se você discorda comigo. E não venham com papo de machismo aqui, porque eu falo sim, mulheres têm muita injustiça, assim como os homens, porque o mundo é injusto. E você precisa entender isso, sendo homem ou mulher. Até o próximo vídeo, amanhã eu tô aqui de novo às 11 horas.